corrido essa semana, no início da semana, que inclusive motivou a mudança de data desse nosso encontro. A gente gosta sempre de fazer um cordel para deixar a coisa mais leve, mas hoje a gente quer, de fato, dizer que faltou palavras para essa partida tão precoce e quer externar aqui a nossa gratidão a essa mulher sertaneja forte, de opiniões firmes, de um amor por esse selo Unicef que a gente vê em poucas pessoas e que combateu o bom combate, né? Nessa jornada por proteção, por dignidade a crianças e adolescentes. Então, em nome da CERT, né, a gente quer, em nome também do nosso parceiro Unicef, a gente quer registrar nesse momento o nosso pesar por essa partida, mas saber que quando a gente olhar para o céu e pedir socorro a Deus, a gente vai estar pedindo um pouco da garra dessa mulher sertaneja para a gente poder seguir na nossa jornada, seguir na nossa trilha, caminhando esse caminho de aprendizagem diária que nos leva a doar um pouco de nós e doar um pouco da nossa vida para que crianças e adolescentes tenham dignidade, tenham proteção e tenham seus direitos respeitados. Eu queria também, assim, pela convivência, passar a palavra para Socorro Araújo e demais companheiros do Unicef que tiveram uma convivência com Socorro, que possam também deixar nesse momento registrado aqui o nosso sentimento ao povo, à família de Socorro, mas ao povo que tanto se beneficiou do seu trabalho, da sua luta ao longo dessa jornada. Eita, que eu não estava preparada não, mas vamos lá. Quem não conhece Socorro, eu vou fazer uma brevíssima apresentação. Era uma mulher de sorriso largo, de muita força, como todas nós nordestinas sertanejas somos, de um amor pelo selo, de um amor pela assistência social. Antes de ser articuladora do selo, Socorro foi também secretária de assistência social em Afogados da Engazeira. Ela abraçava Afogados e os municípios no entorno com toda a alma, com todo amor. Então era uma referência, é uma referência. E não faltava, né? Ela não faltava às agendas que o Estado convocava, ela não faltava às agendas do selo, ela era um incansável e fazia uma parceria muito estreita com o nosso querido presidente e aqui não tem nenhuma partidarização de absolutamente nada, mas com o nosso presidente da AMUP, então parceiro do Unicef, ao longo de todos os anos que esteve prefeito de Afogados da Engazeira. Então, Socorro é as tantas Marias, Luzias, Antônias, Josefas, que entregam a alma pelo cuidado com a família. Era uma pessoa também muito, muito família, muito... sentia muito orgulho e prazer em falar nos filhos, no companheiro, enfim. É alguém que não morreu, eu, inclusive, fiz uma postagem lá, ela está viva, ela vive, ela brilha e ela semeia. Tenho certeza que agora, sem as amarras do corpo, ela vai estar semeando ainda mais por todas as crianças e adolescentes do nosso Brasil. A você, Socorro, nosso carinho, né, nesse momento de saudade, mas a certeza da tua contribuição aí para que o nosso trabalho siga firme e forte. Um beijo grande aí os nossos amigos do Pajeú, né, do Moxotó, enfim, Pernambuco, da Paraíba e de Alagoas, porque ela é uma de vocês. Beijo. Que coisa linda, né, gente? Tão importante. Precisava realmente trazer a memória de uma pessoa que tanto contribuiu e presente, de fato, de direito, sempre conosco, nessa coisa bonita que é o selo Unicef, e que hoje nós queremos muito abraçar aqueles que
e que sintam, de fato, essa paixão que é vivenciar essa metodologia de transformação nos territórios. Mas para a gente começar, continuar na realidade, eu gostaria de convidar e passar a palavra para Imaculada Prieto, a nossa querida Ima, chefe do escritório do Unicef, no Recife, para os estados de Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ima, minha querida, você. Muito bom dia, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que eu sou a mais novata desse grupo, mas já cheguei em janeiro, ainda aprendendo, conhecendo muita coisa. Vim me somar a uma equipe que vocês conhecem, poderosíssima aqui do Unicef, que fica no escritório do Recife, mas que trabalha tão de perto com Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Vim me somar, eu venho de uma experiência do Unicef já de alguns anos, queria contar para vocês que eu sou de São Paulo, esse meu sotaque aqui é de filha de espanhóis, nascida e crescida aqui em São Paulo, mas sempre muito atraída pelo Brasil grande que a gente vive, e quando entrei no Unicef, tive essa oportunidade de sair de São Paulo e começar o meu trabalho no Unicef no Maranhão, né, do Maranhão consegui estar mais perto da Amazônia, estar mais perto também do Nordeste, e depois dessa experiência no Maranhão, fui para o Rio de Janeiro, estive os últimos 10 anos no Rio de Janeiro, com muitos desafios. No Rio de Janeiro ainda continuei ligada ao selo Unicef, porque o Espírito Santo participava do selo e a gente acompanhava essa iniciativa. E depois fiquei um pouco distante do selo, mas sempre ali, muito fã, né, muito torcedora e me sentindo parte dessa iniciativa, mesmo que de longe. Quando surgiu essa oportunidade de voltar para o Nordeste, né, e de principalmente voltar no início de uma nova edição do selo, que é uma edição que tem todo o potencial para ser uma edição histórica, porque tem muitas novidades que a gente vai contar para vocês. Foi um presente, né? Um presente me somar à equipe do Unicef aqui do Nordeste, me somar à parceria com a Acerte, que é uma parceira tão valiosa, desejada e disputada, né? Mas e uma honra estar com vocês, né? Assim, começar essa manhã com mais 465 pessoas de tantos municípios, né? É realmente um luxo. Que bom fazer parte desse movimento. Estamos aqui, na verdade, num grande movimento pela infância, pelas crianças e adolescentes as mais vulneráveis. Então, daqui a gente está irradiando e fazendo parte desse movimento que a gente quer que se fortaleça no semiárido, né, que se fortaleça cada vez mais na Amazônia e irradie para o país todo o movimento pelos direitos de cada criança, de cada adolescente, né, superando aí desigualdades regionais, geográficas, desigualdades de raça, de etnia, de gênero, né? Então, fazer parte desse movimento, e essa manhã aqui, dessa sala tão cheia, Eulália, né? Que bom fazer parte desse movimento, que seja em janelinhas, né, por enquanto. E para a gente, hoje é o dia que os números da adesão, né, das adesões, se revelam em pessoas, em equipes, e muita gente comprometida, né, que se soma, que se integra, que pode discordar, mas que se escuta, né, e que está junto para a gente avançar. Então, por trás de cada adesão que a gente foi comemorando nessa nova edição do selo, aparecem aqui as equipes, as pessoas aliadas, comprometidas, com histórias, né, de muito envolvimento, né? Me soma aqui a homenagem a Socorro e todas as pessoas que fazem história com a gente, né? São 25 anos de selo Unicef, é uma história, e uma história que vocês participam, e agora a gente começa um novo capítulo, né, Mirley? Quer dizer que o ano está começando de novo. Dizem que o ano às vezes começa depois do Carnaval, mas agora eu estou aprendendo que também começa depois do São João de novo, e agora com este início de selo, dessa sensação de que estamos no mês de julho, segundo semestre começando, e o ano novo começando também, um ano de muito trabalho bom. Como disse a música do início, né, um aperreio muito bom.
Verdade, Ima. É isso aí mesmo, é bom e aperreado e a gente vai seguindo. Queria mencionar também aqui na sala, né, registrar a presença da nossa coordenadora da ACERT, Graça Lima, que está aqui conosco. Tá dodói da garganta e aí não vai poder falar, mas está aqui conosco também na sala e deixa o abraço, deixa o compromisso da ACERT, né, e seguimos juntos. Com certeza esse é o desejo do coração dela, não tenho dúvidas, que se espalha por toda a equipe. Eulália, queria só dizer que a gente bateu 500 pessoas nessa reunião. Eu acho que merece uma salva de palmas coletiva. É muita gente envolvida para proteger crianças e adolescentes. Tá lindo demais. Valeu a cada um pela presença. Isso é só o começo, viu? Verdade, Miller, registro bonito mesmo. Tá lindo de ver. Eu quero todo mundo assim, viu? 3 anos e meio de 500 pessoas numa sala. Não aceito menos. Vamos embora. Flávio, você pode... Olha, deve ter muito mais, porque eu acredito que deve ter alguns que estão assistindo juntos em algum, né, em alguma secretaria, em algum espaço que tem mais gente. Tenho certeza que sempre acontece isso, né? Tá reunido na sala, né? Tem várias janelinhas que a gente vê que tem várias pessoas reunidas na sala. Tá bonito de ver mesmo. Aproveitando a fala de Luísa, Eulália, eu queria só convidar também, né, cada um da equipe do Unicef a falar um bom dia, só para vocês reconhecerem as carinhas, algumas novas. Vai ter esse momento, né, Eulália? Tem esse momento, eu ia dizer, maravilha. Pode deixar na hora que aparecer a foto deles, assim, bem bonita aqui no slide, aí todo mundo fala. Vamos lá, Flávio, se puder me ajudar, te agradeço a passar. Chegou aí, gente, a apresentação, bom dia. Chegou, Flávio. Vamos lá. Como já bem falado, né, por todos, por todas aqui, nós queremos dizer que sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse início, né, da edição do Unicef 2025-2028. E aí nós precisamos seguir juntos nesse fortalecimento, né, dessa rede de proteção à infância e adolescência nos municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. É um prazer muito grande receber, como o Mirley disse, inclusive 501 pessoas, viu, Mirley? 501, tem um ali, que é o Plus. Nessa sala, de gente com... Está falhando, eu acho. Vocês estão ouvindo? Bem? Voltamos a te ouvir agora, Eulália. Que coisa boa, voltou. Então, uma sala de gente comprometida para que a gente possa fazer a diferença durante esses 4 anos. E aí, para nós iniciarmos, pode passar, Flávio. Quem está aqui com vocês, né? Como o Ima falou, toda a equipe do selo Unicef, do EZ Recife, na realidade, do Escritório Zonal do Recife. Os carinhos todos estão lindos na foto, bem representados. E aí eu deixo com o Ima essa condução para que cada um e cada uma se apresente. Não, muito bom, Eulália, obrigada. Esse time, parece muito, mas somos poucos para o trabalho gigante, mas a gente está junto, super unido, super integrado e nos somando a parceiros tão valiosos e tão poderosos. Só um oi muito rápido, vou pedir para o pessoal abrindo a câmera para as pessoas reencontrarem vocês, com certeza todos já conhecem aqui essa equipe. Gilberto manda um abraço, ele não vai poder estar aqui conosco, mas acredito que as demais colegas todas estamos aqui. Vai na sequência? Então, bora, vamos lá. Bom dia. Aqui, Verônica Bezerra, sou da área de educação do Unicef, aqui no Recife. Uma alegria imensa estar com vocês nesse início de trabalho do selo. Como a gente sabe, né, o selo, a temperatura do selo é quente. É muito bom estar de coração quente, o selo que acelera políticas públicas para as crianças, o selo que acelera talentos. Então, nossa palavra de hoje
no reconhecimento do trabalho da Socorro, é dizer também que para nós, cada um de vocês é uma Socorro, né? Nessa luta, nesse imenso mutirão de direitos. Bom dia, gente, muito, muito bom estar com vocês. Está só começando. Obrigada, Verônica. Olá, eu sou Socorro Araújo, oficial de educação e de proteção contra as violências, trabalho com essa equipe linda, querida, bem-humorada e que adora o forró também. Coisa boa. Core está conosco? Estou aqui, Tá. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês, de começar essa quinta-feira chuvosa aqui no Recife com esse forró. Deu até uma animada, uma enfim, deu uma energia. Fugiu até a palavra. Mas eu sou Corine, eu sou oficial de proteção contra as violências, trabalhando aí com toda a equipe para todos os estados do Nordeste. Prazer estar com vocês. Obrigada. Bom dia, meu povo. Bom dia, sou Luísa Leitão, sou oficial de desenvolvimento e participação cidadã de adolescentes para toda a região Nordeste e Norte de Minas. Então, vou estar com vocês, mas e doida para a gente estar junto, como diz Verônica, encangada, e aí, então, responsável pela também, né, toda a metodologia, os NUCAS, enfim, que a gente vai fazer muitas histórias bonitas, e eu sei que esses 3 estados vão fechar da feriado e sair na frente da banda de baliza. Beijo, gente. Adoro, Luísa. Juju? Viu? Não sei se Júlia está aqui, nos escuta. Aqui ela está. Oi, Oi, bom dia. Oi, Eulália, desculpa, eu estou sem conseguir abrir a câmera, congelou tudo aqui na minha tela. E aí eu não quis sair para reiniciar, mas bom dia para todo mundo, né? Eu sou Júlia, fico aqui no escritório do Recife, da área de comunicação. E vamos, né, para mais uma edição. Ô, Ju, obrigada. Rafa? Bom dia, pessoal. Super feliz de reencontrar, né, vocês. Estou integrando... Tá dando para escutar? Dos Lucas, viu? A mãe dos Lucas está subindo aqui. Não sei se é para você ou para a Luísa, mas a mãe dos Lucas. É para a Lu, eu acho que eu sou a tia. Eu sou a tia, a Lu é que é a mãe. Eu estou numa situação assim, de muita felicidade, né, de reencontrar vocês que fazem, né, o selo acontecer nos territórios aqui nos 3 estados, mas também de reencontrar essa equipe, né, que me acolheu tão bem, né? Então, eu integrava nos anos anteriores a equipe da CERT, essa equipe azeitada, potente, guerreira, aguerrida, e agora estou integrando essa equipe igualmente azeitada, né? Potente, quente, do Unicef aqui no Recife. Então, integro aí a equipe de adolescentes junto com Lu, sou a tia dos Lucas, Lu é a mãe, e estou muito feliz, viu, gente, de a gente começar essa jornada, né? E estaremos juntos, juntas, juntos nesses próximos anos aí. Daqui a pouco eu sou avó, viu, minha gente? Mas não saio, não. Não tire meu post, Lu, a avó sou eu. Ju? Acho que sou eu. Oi, gente querida, bom dia, que felicidade rever aqui tantos colegas, mas também conhecer pessoas queridas que chegam agora nesse movimento. Bom dia aos meus colegas de Unicef, bom dia a essa equipe maravilhosa da CERT. Eu sou Juliana Vegeta, oficial em Saúde e Desenvolvimento Infantil, e é uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Gilberto, como eu falei, deixa um abraço, e também temos 2 colegas que ficam mais no bastidor, né, mas que são Márcia e Beatriz, que eu queria fazer essa referência, porque elas também são fundamentais para o trabalho que a gente realiza junto com vocês. Contigo, Eulália. Oh, coisa boa.
Pode passar, Flavinho, por gentileza. Agora é nós, essa equipe azeitada, pegando como o Rafa diz, né? Do lado de cá, como parceiro implementador do selo Unicef, né, nós seguimos nessa edição 2025-2024, a ACERT segue com vocês, todas as equipes do estado de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. E aqui, rapidinho, pedir para o pessoal se apresentar, temos Graça, né, nossa coordenadora, Graça Lima, coordenadora de projetos da ACERT. Também estamos implementando Maranhão e Piauí, né, e Graça fica com toda essa coordenação, esse povo todo no amor, mas ela não pode falar, tá, Dodói, como eu disse para vocês, né? E aqui quem vos fala é Eulália, vocês já conhecem também, nessa edição estou na coordenação regional dos 3 estados, também à frente do resultado sistêmico 1 e do resultado sistêmico 4 de água e saneamento, e aí a gente vai trocar muito. Estamos juntos e juntas. Quem vai, gente, na sequência? Time Acerte. Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Santos, sou assessora técnica para os municípios da Paraíba, né, no selo Unicef. Então, a minha Paraíba querida e amada eu terei o prazer, na verdade, de trabalhar com todos vocês nessa edição. E mais uma vez, vocês são maravilhosos, vocês que eu tenho saudades de estar trabalhando e conversando todos os dias. Cheiro grande e obrigado pelo carinho aí no chat. E aí vamos embora para mais uma edição, fazer acontecer aí nos territórios e fazer com que nossas crianças e adolescentes elas sejam realmente alcançadas pela essa metodologia que é muito bela e muito potente. Cheiro, meu povo, vamos embora. Sequência. Karina? Vai, Karina. Bom dia a todos e a todas, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Chamo-me Karina Catanho, sou aqui de Recife, estou responsável pelo resultado sistêmico 6 e tenho certeza que vai ser uma caminhada maravilhosa ao lado desse time muito potente. Um cheiro no coração, gente. Simbora. Cadê o príncipe de Pernambuco? Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Quero dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês, mais uma edição, mais um ano, e dizer que a gente está nesse trabalho juntos, assim, é um trabalho de mãos dadas, e está sempre à disposição de vocês. Eu me chamo David, faço na parte de mobilização e articulação do estado de Pernambuco, e me coloco à disposição, para o pessoal de Pernambuco já me conhece, sabe os canais que falar comigo, então vamos juntos, né? Mais uma jornada. Aperreu, homem. Flavinho. Oi, gente, bom dia, sou o Flávio, responsável pela participação de adolescentes e os NUCAs na equipe da ACERT. Acho que isso me coloca em alguma posição aí da árvore genealógica dos NUCAs, não sei qual, pretendo descobrir, e estamos juntos. Tu é novo, é o primo. Sou o primo dos NUCAs, tá bom, primo, então. isso é primo. Aceito, gostei. E a gente tem muita coisa boa para construir, como todo mundo falou. Um cheiro, pessoal. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Bom dia, gente. Tudo bem? Prazer conhecer vocês. A maioria aí não me conhece. Eu sou Rafael Paixão, estou responsável nessa edição pelo resultado sistêmico 2, que é o resultado da educação, busca ativa escolar e 1 milhão de oportunidades. Alguns municípios já vêm trabalhando, né, com busca ativa escolar há alguns anos aí, principalmente do estado de Alagoas, então para algumas pessoas aí talvez já seja familiar, mas para aquelas pessoas que não me conhecem, é um prazer enorme estar aqui nesse novo desafio agora, né, do selo Unicef. Eu já venho trabalhando na CERT há 3 anos, basicamente, com educação, busca ativa escolar, mas em outras frentes dos projetos aí com o Unicef, e agora integrando esse novo ciclo aí do selo Unicef 2025-2028, e vai ser um prazer caminhar ao lado de vocês nessa assessoria. Então, estou disponível aí nos canais da CERT, como a maioria já conhece, para quem não conhece a gente vai divulgar no final, então, precisando aí do help na área da educação, contem comigo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Oi, gente, bom dia. Eu sou Keile, sou da comunicação, né? Sou responsável pelas divulgações, comunicações, informes que vão chegar até vocês.
estou aqui à disposição para qualquer necessidade e apoio. Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Nascimento, estou chegando agora nesse timaço da ACERP para colaborar com esse processo maravilhoso que é o selo. Vou ficar com proteção contra as violências e proteção social. Tamo junto, pode contar conosco e com esse time que é incrível. Cadê Bom o... dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui Mirley Jones, atuo no monitoramento da CERT. Mais uma edição, estaremos juntos, facilitando essa jornada e deixando vocês de cara com gol aí com as informações de implementação. É uma alegria, contem conosco, estamos aqui energizados para fazer uma edição ainda mais histórica do que a última. Vamos que vamos. Cadê a Rainha das Alagoas? Bom dia, para os que já me conhecem, né? Um bom dia dobrado, para aqueles que não ainda, né? Ficaremos 4 anos juntos. Meu nome é Salete, moro em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Acompanho essa atividade do selo já há algum tempo e fico muito feliz a cada edição, né? Por ver a evolução dessa metodologia, e como também a melhoria dos indicadores, né, nos estados, particularmente nesse que eu moro, e é isso. Como me encontrar, vocês já sabem, teremos algumas mudanças esse ano, mas é isso. Coisa boa, Salete. Gente, esse é o nosso time. Time Acerte, que vocês já sabem onde nos encontrar, mas a gente também vai reforçar isso. E pode tirar, Flávia, a apresentação, por gentileza. E eu queria passar a palavra para a Ima, né, que vai conduzir esse momento conosco. Vamos ter uma apresentação, Eulália, né? Tem sim. Maravilha. A gente dedicou esse tempo, né, para trazer a equipe, primeiro porque é uma delícia ver todo mundo junto, né, longe, mas junto, e porque esse é o ouro, né, dessa iniciativa e do nosso apoio, né, é o apoio técnico, é o estar junto, é a parceria com estas pessoas, é isso o principal que a gente tem a oferecer, né, o compromisso, o conhecimento, né, destas pessoas, desta equipe que vamos seguir junto nos próximos 4 anos. Então, achamos importante poder mostrar, né, quem é que faz realmente do lado de cá, né, o selo acontecer, né. Essa nova edição do selo começa agora, em 2025, né, a gente queria, agora a gente está celebrando essa fase de adesão no país todo, né, seguimos com as adesões na Amazônia, no Nordeste, também aqui nos nossos 3 estados, mas a gente já sabe qual é o time que vai seguir adiante conosco, né? E a gente queria agradecer cada um de vocês, cada uma de vocês que fez esse movimento de compromisso, né? Sensibilizando o prefeito, a prefeita, né? Chamando junto a equipe para estarmos juntos, iniciando essa nova edição. A gente tinha certeza que a gente ia ter uma nova edição, mas é que nem festa, né? Que a gente faz aquela lista de convidados, mas depois a gente fica sofrendo. Será que todo mundo vai aparecer mesmo na festa? E a gente fica vibrando cada pessoa querida que aparece. A gente teve momentos aqui de coração apertado. Ai, será que todo mundo vai chegar junto, né? E não desistimos, fizemos os nossos telefonemas, conversamos com os parceiros, e graças realmente a um mutirão aí, não só a CERT, Unicef, mas também com os governos de estado, com as Undimes, Coegemas, COSENS, tribunais de contas, né, a MUP, FAMUP, aqui também a AMA, né? Então, a gente já foi
chamando para junto esses outros parceiros para começarmos essa convocação e seguirmos juntos nos próximos anos. Então, primeiro, um salvo de palmas, né, por essa grande adesão que nos deixou tão feliz. A gente ainda está na torcida de mais alguns chegarem nessa reta final, mas começamos com um grupo muito importante, né, que é a chance de fazer mudar, né, de darmos mais um passo na realidade de crianças e adolescentes em cada um dos estados, né? Então, a gente faz parte de um grupo que consegue impactar os indicadores do estado inteiro, né? Então, que bom ver esse grupo forte. Pode ir passando, por favor, né? Essa aqui é a carinha da nova edição, né? Não sei se vocês gostaram da nova logomarca, né? E me pediram para falar um pouco. Então, a gente chega, gente. Esse é o número mais quentinho, mas que a cada dia tem uma novidade, né? Mirley sempre vai trazendo boas notícias. Estamos com 88 adesões em Alagoas, 195 na Paraíba e 138 em Pernambuco, né? Por trás desses números, vocês, né? É uma equipe muito forte em cada município, fazendo parte desse movimento, dessa rede colaborativa de municípios que temos pelo norte e nordeste do país, que já são quase 2.000, né? Então, que bom, né, a gente ter um pedaço importante aí desse movimento e a responsabilidade de fazer forte aqui nos nossos estados. Essa é a nova logomarca, vão escrevendo aí no chat quais são as impressões que vocês têm. Quem gostou da logomarca, solta um coraçãozinho aí, para a gente saber se está agradando ou não, né? Que bom, acho que estamos felizes de ver esses rostos, né? Esse sol, essas 3 crianças, né, que se unem, esses 3 adolescentes que se unem aí, fazendo um sol, né, iluminando os nossos municípios, né? No próximo slide, a gente fala um pouquinho do que é o selo. Me pediram para falar... aqui só um lembrete da nova chamada. Se você ainda tem contato com algum município que não está conosco, mas que tem o potencial de participar, né, a gente tem até o dia 23 aí essa nova chamada acontecendo. Como vocês já sabem, adesão online, gratuita, voluntária. Então, se tiver alguém com quem vocês podem conversar e trazer para perto, estamos nessa reta final, né? No próximo slide, a gente fala um pouco do que é o selo, que eu acredito que vocês já sabem muito bem o que é o selo. Até vou lançar aqui a proposta de cada um escrever aí no chat uma palavra que ajuda a explicar o que é o selo, né? Como é que vocês explicam para o prefeito e para a prefeita o que é o selo? Como é que vocês explicam para a população, para a comunidade, o que é o selo, né? Então, o selo às vezes, até difícil de explicar de uma forma simples, mas eu vejo como esse compromisso político, né? Esse movimento de municípios para a gente fortalecer políticas públicas e não só na vontade, na teoria, mas a gente, no final de 4 anos, ter mudanças concretas na vida de crianças e adolescentes. A gente passa aí por esse caminho que vocês conhecem, né, de fortalecer as nossas estruturas. O selo não traz um trabalho novo, mas ele vem ajudar, incentivar, apoiar, reconhecer, né, o trabalho que o município faz por si só, né, assim, o trabalho que o município já tem planejado fazer, né, mas que não é fácil, não é simples, né, a gente está falando muitas vezes de mexer em estruturas, mudar uma cultura de fazer, então, Unicef e a CERT chegam junto com outros parceiros para ajudar apoiar, né, incentivar o município, trazer novos conhecimentos para fazer o que ele já precisa fazer, o que ele já planejou fazer, né? Então, a gente vem para realmente alavancar com metodologias, né, com conhecimentos, com propostas, e ajudar a dar um ritmo, né? Ajudar a fazer esse plano de ação, ajudar a monitorar os indicadores, porque 4 anos podem parecer que passam rápido, né? Que nas nossas vidas profissionais, 4 anos, poxa, é um estalo, é mais uma vez, mas para muitas crianças esses 4 anos são decisivos, né? Como a gente tem falado, uma criança que nasceu agora, daqui a 4 anos, quanta coisa já não aconteceu na vida dela, né? Aprendeu a andar, aprendeu a falar, começou a frequentar a creche, já recebeu vacinas, né? Uma criança que hoje está com 4 anos, daqui a 4 anos,
já se alfabetizou, já está crescendo, né? E um adolescente de hoje, de 12, 13 anos, daqui a 4 anos, já é quase um adulto, já entrando no mercado de trabalho. Então, a gente está falando de 4 anos que podem fazer muita diferença, né, na vida de meninos e meninas. Então, não vamos perder, né, a chance a cada mês de dar um passo e não perder o ritmo desse trabalho. No slide seguinte, a gente traz o grande diferencial desse caminho. É um caminho já conhecido, um caminho que a gente, a cada edição do selo, a gente aprende coisas novas. São 25 anos de história do selo Unicef. Queria aproveitar e contar para vocês que, além de 25 anos do selo, esse ano a gente celebra 75 anos do Unicef no Brasil. Né, é uma história de cooperação aí longa com o país, né, com as prefeituras, com os governos de estado, com o governo federal e com a sociedade civil e com os próprios adolescentes, né, e comunidades. E desses 75 anos de história, uma história que o trabalho do Unicef na rua começou na Paraíba, né, então, salve Paraíba, né? Começou aqui no Nordeste, começou nessa parte do país, e a gente tem muita orgulho, né, de falar isso, de que continua forte e crescendo esse trabalho a partir aqui do Nordeste. E nesses 75 anos de história do Unicef, 25 anos de história do selo, a gente quer trazer uma novidade, né? Beber nessa história, mas continuar fazendo história, né? E é uma história importante que a gente precisa fazer, é reduzir as inequidades étnico-raciais no país, né? Então, esse é um desafio do Brasil, é um desafio do Nordeste, é um desafio da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas. Como é que a gente realmente não foge, né, desse assunto, que é um assunto estrutural do nosso país, que é o racismo, que é a desigualdade étnico-racial, que é essa inequidade étnico-racial, que é a discriminação. Como é que a gente avança realmente nos nossos municípios sem nem deixar nenhuma criança de fora? Como é que no dia a dia da nossa política de educação, né, realmente a gente está alcançando de forma com equidade as crianças negras, indígenas, quilombolas, ciganas, né? Como é que os serviços de saúde chegam nessas famílias? Como é que a gente previne violências que afetam, às vezes, de forma muito dura, em especial essas crianças? Então, como é que a gente realmente está enxergando, né, se relacionando com essas famílias, com essas comunidades, nos serviços públicos, nas políticas públicas? É esse o convite, né, da gente avançar nessa questão étnico-racial nos nossos municípios. Aproveita e escreve um comentário sobre isso também no chat. A gente quer muito depois poder conversar mais a fundo com vocês sobre isso, porque a gente sabe que não é simples, mas é inevitável, é irreversível, né? Precisamos seguir adiante nesse desafio, e a gente está muito feliz, né, de poder viver esse capítulo da história do selo com vocês. No slide seguinte, a gente fala como funciona o selo, que vocês já sabem muito bem. Temos os 3 eixos, né? Os eixos dos resultados sistêmicos, o eixo da participação social, participação de adolescentes aí como um coração importante, né, desse eixo, e o eixo dos indicadores sociais, né, que a gente monitorar, avançar, planejar o nosso trabalho baseado em evidências, né? Então, os números nos ajudam a ser uma bússola para a gente acertar, né? E para a gente realmente nortear o nosso trabalho no que precisa ser prioridade, né? No slide seguinte, a gente traz um pouquinho do que são esses eixos, né? Vou deixar aqui o eixo da participação social cidadã, vou deixar para a Luísa comentar com a gente. Lu, se você quiser trazer um parágrafo sobre esse eixo, né, especialmente todo o trabalho com os adolescentes. Lu e Rafa, por favor. Luísa Leitão e Rafaela. Não sei se Rafa quer ir, Rafa. Uma dupla, Lu. Pode ser. Quer começar, Lu? Pode ser. Bom, primeiro, a gente, essa proposta, né, essa metodologia do NUCA, ela foi pensada para todos pensando nas escutas e tudo mais. Então, a gente vai continuar, o NUCA vai continuar sendo
uma entrega obrigatória do selo, então não há selo sem NUCA, então o município tem que criar o NUCA, né, com 16 adolescentes. A novidade é que entre os 16 adolescentes, aí 8 meninas, 8 meninos ou meninas, vai ter também, onde tem municípios com quilombolas e indígenas, tem que ter, no mínimo, 4 adolescentes dessas populações. Isso vai assim, a gente está com o guia do NUCA no forno, para daqui a pouco apresentar para vocês, e tem também, a gente vai ter também um curso para mobilizador, para pessoa mobilizadora de adolescentes. É um curso que vai estar no AVA, um curso que a gente está fazendo com todo carinho, com todo cuidado, para prover mesmo informações, orientações de como trabalhar com adolescentes, como proteger adolescentes também. Então, em breve, isso vai estar com vocês. Então, assim, então vai ter vai ter aí uma coisa, e está muito relacionado aos outros resultados sistêmicos, então acho que tem muita coisa boa por aí, né? Acho que não sei se Rafa quer complementar. Sim, Lu. Então, é importante lembrar que o NUCA está dentro desse eixo de participação cidadã e gestão por resultados, né? Que a gente tem também outras entregas, né? Importantes nesse eixo. Então, para além desse funcionamento regulado do CMDCA e do Conselho Tutelar, a gente vem com algumas novidades, não é, Lu? Como o funcionamento do FIA, né, que é o Fundo da Infância e Adolescência. A gente também vem com a questão da ativação do CPA municipal, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente tem um CPA, né, o Comitê de Participação do Adolescente, no nível estadual, mas não tem no município. Então, dessa vez, a metodologia está fazendo essa solicitação, né, para que no nível municipal os CPAs também estejam firmes e fortes e ativos, né, com ligação direta com os NUCAs ou não, né? E o que mais que a gente teria nesse eixo de novidade? A gente tem a agenda transversal, né, dos direitos da infância e da adolescência dentro do PPA, então a ACERT vai estar dando todos os detalhes para vocês dessas entregas, né? E falando do NUCA, Lu, eu acho que uma coisa que vai ser bem legal é que desde o início, né, a gente vai estar fazendo os mobilizadores vão poder estar registrando as atividades dos NUCAs, né, naquele formulário. Quem participou da edição passada já sabe como é, e aí em breve também vai ter essa apreciação através do dashboard, né, do painel, né, tanto das atividades que forem sendo registradas, também como da inscrição de adolescentes, que vai estar mais simplificada, não é, Lu? Muito obrigada, meninas. Mulheres maravilhosas, a gente vai... Eu sei que dá vontade de falar tudo sobre o NUCA, mas a gente ainda tem vários assuntos aqui nessa manhã. Não sei se Luísa quer completar a última frasezinha. Pode dizer que a gente vai fazer. Vai ter muita conversa sobre NUCA no primeiro encontro presencial em agosto, né? Isso, e a gente deve fazer também uma live também, convidando todo mundo para a gente apresentar com mais calma, viu? Beijo. Maravilha. Só uma palavrinha que aparece aqui nesse slide, Conselho Tutelar, né? A gente teve a oportunidade de estar com os conselheiras e conselheiros tutelares dos vários municípios, né, de vocês, agora no mês de maio e junho, né, e foi muito importante, e são pessoas que a gente quer muito até propor para vocês, né, de que estejam conosco, né, nesse percurso do selo que está começando, de como é que a gente fortalece o sistema de garantias de direito, trazendo para junto as conselheiras e os conselheiros tutelares, né, é vital a gente ter um conselho forte, atuante, aliado, comprometido conosco. Então, queria fazer aqui esse destaque para as conselheiras e conselheiros tutelares, e o fortalecimento do Conselho como proposta, mais uma vez, desta edição. No próximo slide, né, que a gente ainda fala do eixo, não sei se a gente já passa para o eixo 2, fala um pouquinho mais do eixo 1, a gente vai compartilhar isso com vocês depois, alguns outros detalhes, e temos o eixo 2, que são os resultados sistêmicos, né? Vamos trabalhar nessa edição com esses 6 temas,
saúde e nutrição, educação, proteção contra violências, água, saneamento, higiene, mudanças climáticas e desastres, proteção social e equidade étnico-racial. Então, esses 6 temas se entrelaçam, né? Então, são desafios muitas vezes intersetoriais, mas a gente também vai focando cada um deles. Tem gente chegando ainda na sala, muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou Imaculada do Unicef, a gente está contando um pouquinho da nova edição do selo. Vou passar para a Juliana falar um parágrafo, Ju, sobre o eixo saúde e nutrição na nova edição do selo. Oi, gente, bom dia. Então, como o Ima falou, hoje aqui é muito mais um momento de nos apresentarmos e trazermos as linhas gerais. Então, a gente inicia esse novo ciclo do selo com o eixo específico em saúde e nutrição, onde a gente vai trabalhar... mudar o slide, por gentileza. Onde nós iremos trabalhar muito o fortalecimento da atenção primária à saúde. Então, continuaremos com a imunização, trabalhando a imunização, a intersetorialidade, essa imunização para além da saúde. A gente tem uma mudança do indicador, nesse novo ciclo o indicador é da polio. Também estaremos trabalhando o segundo eixo, que é o da nutrição, né, tanto fortalecendo legislações, né, promoção de ambientes escolares saudáveis, mas também o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, que é o CISVAM, e o terceiro eixo, que é o eixo de saúde integral integrada do adolescente, que a gente vai estar trabalhando muito alinhado com a área de adolescentes, mas também, como o Ima falou, quando a gente fala em saúde e nutrição, a gente trabalha alinhado com proteção, com a educação. Então, são essas as novidades. Desenvolvimento infantil, a gente trabalha em todos os eixos. Vamos revisitar o plano na perspectiva da equidade étnico-racial, do primeira infância antirracista. Teremos também previsto ainda para esse ano um encontro específico de saúde, mas também estaremos fazendo encontros virtuais. Então é isso, um abraço, muito bom estar com vocês. Verônica, já quer seguir com vamos lá, socorro vamos também? Lá. Então, o resultado da educação, gente, nessa rodada, no selo, nesse ciclo, vem assim, lindo demais, mega inspirado, né, nas provocações de vocês, nas políticas que estão rolando nacionalmente. Então, a gente desenhou aqui um trabalho, né, para alavancar as demandas que estão aí no seu município. E, nesse sentido, nós vamos estar com um olhar bem especializado, assim, voltado, assim, de forma carinhosa, né? Vamos carimbar nesse selo aí, colocar os mais vulneráveis no coração do selo. E vamos fazer isso, sim, com a educação já em saída, com a buscativa escolar, né? Eu sei que vocês dão show na buscativa escolar. Infelizmente, ainda temos muitas crianças fora da escola ou em risco de abandono. Então, a nossa buscativa, novamente, teremos meta, vamos fazer formação, todo aquele trabalho tão tradicional pelo selo, e tenho certeza que no seu município, cada equipe já está dando show e vai dar mais ainda de forma intersetorial, mais protetiva com a busca ativa. Mas aí nós também vamos trabalhar a conectividade nas escolas. Esse é o primeiro resultado que vamos ainda esse semestre tratar dele, bem simples, e estaremos fazendo formação para isso, um cuidado especial para a educação infantil, vamos dar uma rodada, né, o INDIC foi repaginado, minha gente, tá lindo, o Ju podia ter falado de INDIC também, né, Lu, que é a alta avaliação escolar com as crianças, vamos fazer isso nessa rodada do selo, com um olhar, assim, bem especial para a alfabetização, desde a pandemia, que está, né, zunindo aqui entre nós educadores, a extrema necessidade de termos um pacto pela alfabetização, então isso também está lá no coração do nosso selo, vamos fazer isso juntos, garantindo que todas e todas que estejam na escola aprendam, então esse pacto pela qualidade da aprendizagem segue, com tudo que a gente vem aprendendo nas edições do selo, e ali na outra ponta, né, então eu estou entre Juliana e a mãe do Lucas, a nossa querida Luísa, com o Rafa, e com o tio do Lucas, né, Flavinho, tratando de forma muito especial, e aí a Ima nos inspira muito, está sempre provocando, vamos ver como é que rola isso, para fazer a transição positiva entre a escola e o mundo do trabalho. Um trabalho decente, um trabalho na hora certa, né? Um trabalho que chegue de forma robusta para quem está na escola e sai dela para enfrentar esse novo capítulo de vida. Então é isso, gente. Estou muito animada, sei da parceria de vocês. Vamos arrasar de novo nesse ciclo do selo. Obrigada, Ima.
Quem se identificou com as provocações e as propostas de saúde, coloca uns coraçõezinhos aí, uns aplausos. E a educação, quem é que se animou com o que a Verônica trouxe? Pronto, estou imaginando que tem gente da Bora lá, saúde, gente, tem arrasa gente... aí, pelo amor de Não, Deus. com o Pelo Nuca amor... não vou pedir, porque o Nuca já é ganhador. Quem não se Meu entusiasma querido, com o todo Nuca? mundo aqui explode de amor, viu? Como os resultados Não. são sistêmicos, quando a gente fala de Nuca, fala de educação, aí fala de saúde, e vai, assim vai, né? Essa, como disse Socorro, é o transelim do selo. Muito bom, muito bom. A gente também segue com o tema da prevenção contra as violências, né? Esse é um tema que a gente começou a conversa com as conselheiras e conselheiros tutelares, porque a gente quer colocar ele no meio da mesa, né? No centro da cena, desde o primeiro momento, e também é um esforço multissetorial tão complexo. Vou convidar a Corine e Socorro para falar um pouquinho desse desafio. Ima, eu não estou certa se me parece que a Socorro e a Core acabei de saíram voltar. aqui da nossa live. Maravilha. Voltou, tá aí, beleza. Pronto, Bora lá, Socorro, se você puder consegui comentar. Maravilha. 3 linhas aí sobre o que é esse eixo da prevenção contra violências. Pois é, na edição, bom dia novamente, na edição passada a gente trabalhou a lei da escuta protegida, a formação dos comitês, e aí a gente viu que houve um avanço nos municípios, sempre há, mesmo aqueles que não conseguem ser certificados, e agora nessa edição a gente atendeu a solicitação dos conselheiros tutelares, que sempre se veio meio que à margem desse processo de construção do selo, mesmo a gente incluindo, mas aí começa como o Ima colocou no Via Parte anterior, mas a primeira atividade que nós fizemos foi essa formação que a gente trabalhou 2 dimensões. Uma foi a lei da escuta protegida, então, de fato, a formação do comitê é uma etapa, mas a gente precisa construir os fluxos para que, de fato, no município, a revitimização de crianças e adolescentes seja evitada, a gente cuide, proteja, enfrente as situações de violência, junto com os sistemas, junto com a rede de proteção e o sistema de polícia e justiça. Então, nessa edição do selo, a gente está querendo ampliar essa capacidade para prevenir e responder às violências contra crianças e adolescentes, aprimorando a implementação intersetorial da lei, e a gente está falando da 13.431, que está no selo desde a edição 2017, a gente vem trabalhando, e é por isso que a gente vem percebendo esse avanço. O decreto 9638, que vem aí regulamentando a lei de 2018, e a promoção e uso qualificado do CIPIA. Trabalhamos também na edição passada, mas a gente viu que avançamos na utilização, mas precisamos avançar mais na qualidade dos dados. Os dados vão nos dizer, de fato, quais são as violências que atravessam a vida de nossas crianças e adolescentes e, de fato, nos ajudar a prevenir. Então, assim, eu só posso intervir de forma qualificada naquilo que eu conheço. E junto a isso, a gente tem no meu chapéu de educação e proteção aí, educação que protege, que a gente precisa ter junto às escolas, a gente tem no AVA, depois a gente vai tratar disso, mas um município e escolas preparadas para prevenir, proteger e enfrentar as violências com diversas formações e que a gente vai estar compartilhando. É isso. Maravilha, obrigada, Socorro. A gente passa para o slide seguinte. Então, são mais 3 eixos de resultado sistêmico, só para vocês conhecerem. Foi só uma degustação aqui, a gente realmente vai ter um material, perguntaram aqui no chat, a gente vai disponibilizar essa apresentação, mas mais do que isso, o guia metodológico do selo, e mais do que isso, a gente vai ter momentos realmente formativos, online, ao vivo, e também presencial, para a gente ir juntando mais conhecimento e entendendo melhor essa proposta de como ir avançando em cada resultado. Podemos ir para o... Sim? Para quem ficar até o final, tem um brinde. Um brinde que está incluso nessa sua fala, inclusive, que todo mundo pede todo dia. Quem é que está querendo saber mais sobre a metodologia? Quem é que está querendo receber o guia metodológico do selo?
Eu acho que vamos ter boas notícias, né? No final tem essa a caça ao tesouro, né? No final a gente vai chegar nesse tesouro. Maravilha. No outro slide a gente traz um pouquinho o que é o eixo 3 dos indicadores, então depois vocês vão poder olhar com calma os 10 indicadores que a gente vai construir a nossa linha de base, né? Isso vai constar do material, mas vai ser importante que aqui, como a gente disse, é a nossa bússola, né? Também monitorar, acompanhar, compreender melhor a realidade desses indicadores. No slide seguinte, a gente tem um pouco o que a gente tem pela frente. Vou aqui, daqui a pouco, devolvendo já a palavra para a Eulália, né? Então, a gente sabe que o que a gente está propondo é um trabalho grande, né? Mas é um trabalho que, com certeza, se conecta à prioridade de cada uma das secretarias, né? De cada uma das equipes aqui presente, e é um trabalho que a gente quer ver cada vez mais integrado, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Então, quando a gente soma, quando a gente integra, a gente impulsiona. Então, um trabalho grande, mas que a gente vai estar junto, né? Então, a gente vai aprofundando dimensão por dimensão, né, para a gente não se perder nessas prioridades. Então, começamos com a adesão, né, tivemos esse encontro com as conselheiras e conselheiros tutelares, estamos neste momento aqui, né, de lançamento virtual, né, reunindo os 3 estados, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, né, e vamos ter agora, a partir de agosto, marcos importantes, né, para essa segunda metade do ano, né. Em agosto, queremos estar com vocês ao vivo e a cores, né, em encontros com alguns polos, né, a partir da segunda quinzena de agosto. Vamos identificar, né, Eulália, polos bem acolhedores para todos nós, né, a oportunidade da gente estar junto, com o articulador do selo, com a articuladora. Outra pessoa que a gente vai convidar para esse encontro, que vai ser muito importante o município trazer, é a mobilizador de adolescentes, como bem disse Luísa e Rafa, né, então a gente tem, nesse momento, essa pessoa de referência para a participação de adolescentes, e um terceiro convidado do município, relacionado à questão étnico-racial, relacionado ao Conselho Municipal de Direitos. A gente ainda vai mandar as informações bem certinho, mas queremos 3 representantes aí de cada município conosco em agosto. A realização do fórum, né, por vocês, acontece na sequência, né, a criação ou, na verdade, a reativação de NUCA, e muitas vezes também, né, estruturando essa nova edição, e até antes do fim do ano, né, temos um novo momento presencial com a equipe dos municípios, Juliana coordenando essa que vai ser um encontro focado na área de saúde. Então, temos essa proposta aí de calendário de encontros e de marcos, né, para o segundo semestre, e algumas entregas importantes acontecendo aí em paralelo. A primeira delas, essa que está na tela, e vou passar para Marcos falar sobre ela. Eu acho que tem mais alguns slides, e vou aqui, então, já me despedindo, que eu já falei demais, mas em nome do Unicef, agradecendo muito a presença de vocês dessa manhã, em nome do Unicef, agradecendo muito, né, esse engajamento nesse trabalho que está só começando, né, um grande prazer e honra de verdade estar com essas pessoas que fazem, que buscam uma vida melhor para crianças e adolescentes. Então, agradeço muito a participação, a presença de vocês hoje e esse engajamento nos próximos anos, me despedindo aqui em nome da equipe do Unicef e um abraço forte para a CERT, que sem vocês a gente também não faz nada. Obrigado, Ima. Vamos junto. Agora, já começamos esse processo, esse ciclo, e aí a gente vem agora esquentando esse começo com uma missão para todos e todas vocês que nos escutam. Ima falou agora há pouco sobre uma proposta que a gente vai ter que realizar logo mais, que é o Fórum Comunitário, né? E para a realização desse fórum, a gente já tem uma tarefa, que é apresentar a agenda transversal dentro desse fórum, mas
na apresentação dessa agenda transversal. Para essa agenda transversal acontecer, a gente precisa fazer uma tarefinha, a gente precisa cumprir com um objetivo, e essa é a nossa primeira missão, que é exatamente incluir no PPA 3 artigos sobre esse processo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Só que antes de a gente conversar exatamente sobre essa proposta, para quem não sabe, né, o PPA é um de 3 instrumentos jurídicos que versa sobre o orçamento do município de vocês. Então, a gente tem o PPA, que é a programação orçamentária para os 4 anos da gestão. A gente tem a LDO, que são as metas de cada ano. E a gente tem a LOA, que vai discriminar os recursos para essas metas serem executadas. Então, falando especificamente desse objetivo, dessa tarefinha que a gente já precisa correr, porque a gente tem um tempo para ser cumprido, a gente vai focar inicialmente sobre o PPA. E aí na tela vocês estão vendo exatamente o que é que a gente precisa fazer prático, na parte prática. A gente vai dar uma sugestão de redação, toda a equipe Acerte, Unicef, está aqui para isso, vai orientar vocês sobre uma redação de 3 artigos que precisam compor o PPA de vocês. E por que a gente precisa fazer isso rápido? Porque a gente tem até 31 de agosto desse ano para fazer essa inclusão. Mas, Marcos, esse é um prazo para todos os municípios? Sim. Esse ano é o ano que todos os municípios precisam, o Poder Executivo precisa elaborar o seu PPA e encaminhar ele para a Câmara Legislativa, para a Câmara dos Vereadores. E o prazo que os municípios, que o Poder Executivo tem para isso, é até 31 de agosto. Então, a gente precisa correr para a gente incluir esses 3 artigos, né, nessa proposta. No próximo slide, a gente vai falar sobre o que é que vocês, na prática, precisam fazer para que isso aconteça. Então, gente, como eu não tenho intimidade com o PPA, e mesmo tendo um pouco de intimidade, vamos procurar saber lá no município quem é o responsável pelo PPA. Então, muitas vezes é o secretário de Finanças, muitas vezes é o secretário de Planejamento, outras vezes o próprio secretário de Finanças contrata, né, a secretaria contrata uma assessoria contábil, né, que é responsável por tocar o PPA em todas as secretarias do município, ou até a gente pode ir diretamente no gabinete do prefeito. Enfim, a nossa missão para primeiro descobrir, para primeiro incluir esses artigos, é descobrir com quem a gente vai falar. Quem é que toca o PPA no nosso município? Depois que a gente descobrir isso, então a gente vai levar essa proposta de redação dos artigos para esse pessoal, para essa equipe, né? E vai explicar para eles e para elas que se trata de uma redação crucial e necessária para a gente seguir no processo do ciclo de certificação do selo Unicef. Nessa proposta, pode ser que eles questionem, né? Fala que a agenda transversal é essa, perguntem objetivos, como é que isso vai funcionar. Então, vocês vão tranquilizar esse povo, dizendo que a gente tem uma equipe da Acerte, um timaço que vai estar à disposição, inclusive podem me aperrear, para explicar a vocês depois como vai ser essa agenda, tá? O que é essa agenda transversal, como ela vai ser executada, o que é que vai ser preciso. Os detalhes da execução da agenda transversal a gente vai deixar vocês cientes. Então, o que é que vocês precisam deixar claro para a equipe lá de finanças, de planejamento do gabinete, e nós vamos orientar vocês quanto a essas questões, mas que para isso a gente precisa garantir exatamente esses artigos no texto do PPA antes de ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Pode passar para o próximo slide, por favor, e aí a gente já vai colocar para vocês o modelo, né, desses 3 artigos, um que trata sobre a agenda transversal, né, e vai explicar de forma resumida o que é essa agenda transversal,
falando da articulação para os problemas complexos que envolvem o nosso público, que é criança e adolescente. O outro artigo vai tratar exatamente sobre o foco da promoção e da garantia de direitos, né? E aí a gente vai... por que a gente precisa trazer isso no PPA? Porque é a partir desse foco que a gente vai conseguir garantir que algumas ações sejam, de fato, executadas, inclusive ações que precisam ser cumpridas para a certificação do selo, né? E para a gente também trabalhar na perspectiva, eu gosto muito de falar que o PPA é o planejamento da garantia do direito para o munícipe. Então, se eu estou colocando ali no PPA uma redação que garante a execução de ações que promovem, protegem e garante direitos de crianças e adolescentes, eu estou também garantindo, enquanto articulador, enquanto munícipe, que aquela gestão dê prioridade para esse público que é de crianças e adolescentes. E o terceiro artigo vai falar exatamente do prazo de 120 dias, que conta a partir da publicação da lei para elaborar e divulgar a agenda transversal. Então, basicamente, são redações simples, não tem nada de muito brusco, de muito, né, dá para vocês dialogarem com as equipes do município para que isso seja incluído no PPA do município de vocês. No próximo slide, a gente reforça mais uma vez, né, a importância disso acontecer para que a gente consiga apresentar a agenda transversal, e a gente alerta para alguns cenários, né? Por que é que a gente vai alertar para esses cenários? Pode ser, a depender do município que cada um possui, que cada um está, pode ser que esse PPA ele já tenha sido encaminhado para a Câmara de Vereadores, né? Se ele já foi apresentado, não precisa ficar preocupado, porque existe um caminho. Então, o gabinete do prefeito pode oficiar um documento solicitando uma revisão e uma complementação da proposta enviada, pode inclusive também solicitar uma sessão extraordinária para apresentar a inclusão dos artigos. Então, existe juridicamente caminhos possíveis para a gente fazer essa inclusão. Só que a gente vai ser esperto e não vai esperar isso acontecer. Então, hoje é quinta-feira, dia 10, a gente vai correr para saber exatamente, já hoje, em que pé anda o PPA no nosso município, tá bom? Também pode acontecer do município já ter publicado a legislação, o que eu acho difícil. Por quê? Porque o prazo final é até 31 de agosto para envio. Mas também, se isso acontecer, pode ser feito, né, junto à presidência da Câmara de Vereadores, um pedido de edição complementar à legislação. Então, esses detalhes jurídicos, essas nuances das exceções dessas situações, a gente pode dar um suporte maior para vocês, para que vocês consigam orientar as equipes e até seguir para garantir que esses textos sejam incluídos no PPA do município, e assim a gente já comece esse ciclo dessa edição, já com o pé direito, já garantindo essa primeira tarefinha para a gente conseguir garantindo nossos direitos de crianças e adolescentes. Ima, Eulália, com vocês. Começar a edição, né, discutindo orçamento público, né, recursos para as políticas da infância e adolescência, é muito simbólico. É trabalhoso, a gente sabe que muitas vezes a pessoa da área de finanças não é a pessoa que está mais próxima do processo do selo, mas a proposta é justamente essa, como é que a gente vai agregando mais pessoas nessa força-tarefa do selo Unicef, mais pessoas olhando para a infância, mais pessoas do município, da gestão pública conosco. Então, acho muito simbólico esse desafio de começar o selo se preocupando com o orçamento público, né, Marcos? Então, ficamos à disposição para dar essa corrida e começar com o que não pode esperar, né?
Eulália? Acho que é Mirley. Mirley, me escuta? Muito bom. Podemos ir para o próximo slide. O próximo ele vai falar exatamente de outra exceção, né, que é quando o município já publica, e o seguinte já vai para os prazos, né? Maravilha. Então, esses prazos é importante, vocês vão ter acesso a esse material, tá, gente? Mas é importante vocês estarem atentos a esses prazos e às ações vinculadas a esses prazos. Então, dia 30 de setembro, adesão ao CIPIA, preencher o termo de adesão, né, no link. Isso já é também comum, já é um procedimento comum de vocês. Até 30 de outubro, mobilizador de adolescentes realizando o curso no AVA. Então, também dê uma olhada sobre isso, o pessoal do NUCA vai estar monitorando e acompanhando vocês nesse processo. E também, até 30 de outubro, criar o Núcleo de Cidadania dos adolescentes também, e aí eu tenho certeza, criar, recriar, como dependendo da situação, como está aí o município de cada um. Essas foram alguns exemplos das primeiras entregas, né, Marcos, desses primeiros meses, então a gente já começa arregaçando as mangas, isso vai estar mais detalhado no guia, que daqui a pouco a gente vai ter o link, né, como a Eulália falou, é o prêmio de quem ficar até o final, é o charme, né, da reunião, e aí a gente vai para essas outras ações de imediato, né, Marcos? Isso, então a inclusão dos 3 artigos, como a gente já ressaltou aqui, IMA reforçou, essa indicação dos mobilizadores, né, é importante que todos os municípios tenham essa indicação de seus mobilizadores, de suas mobilizadoras, para os seus resultados sistêmicos, o cadastro do ambiente virtual de aprendizagem, que é o que vocês chamam e conhecem por AVA, isso é importante demais que vocês também fiquem atentos a essas ações. Temos os grupos de Zap, né, que todo esse passo a passo vai ser compartilhado, que são as centrais de atendimento. Eu não sei se Mirley ou se Eulália vão trazer um pouquinho mais sobre como é que vai ser essa dinâmica do trabalho, né, Marcos? Eu sei que segue com você. A gente vai seguindo aqui, é importante, e essa informação ela vai estar sendo sempre repetida, porque a gente quer, enquanto parceiro implementador do selo Unicef, enquanto parceria com a Unicef, a gente quer estar exatamente onde vocês estão. Então, podemos estar virtualmente, mas estamos perto e precisamos estar perto, né? E muitas vezes também presencialmente, vai depender da situação, mas é importante demais estarmos disponíveis nos nossos canais de atendimento e de comunicação para que todas as dúvidas e esclarecimentos sejam, de fato, resolvidos por vocês. Então, a gente tem a central de atendimento por telefone, que vai estar disponível, né, nesse número que vocês estão vendo aí. A gente também tem um canal de WhatsApp, que conseguimos falar e tratar com vocês de forma mais ágil, mais rápido, caso vocês queiram, né? A gente também tem os grupos informativos e de tira dúvidas no WhatsApp. Vamos criar grupos específicos, né? E vamos incluir os profissionais e as pessoas responsáveis por cada grupo desse, para que também a gente alinhe as comunicações, porque às vezes uma dúvida de um pode ser a do outro, e aí a gente já esclarece para todo mundo. Então é importante que todos e todas também possam estar incluindo os seus telefones nesses grupos para facilitar essa comunicação. Próxima tela. Só antes de passar... Além disso... Marcos, consegui, Rafa. Okay. Consegui. Antes da gente seguir mais adiante, ainda falando sobre comunicação, eu dei uma retornada aqui com vocês, bom dia novamente, para tratar de algo muito importante sobre essa comunicação, né? Que é o nosso canal Acerte. Muitos de vocês já conhecem como é que funciona, outros que estão chegando agora vai aprender agora, então salva aí o nosso contato, que também, como o Marcos já sinalizou, é o WhatsApp e também é telefone, né? O 31 13 58 37. Você salva, agora eu vou fechar minha câmera, vou entrar no número da Acerte, peço por gentileza que Flávio compartilhe por gentileza rapidamente
a tela para que eu possa compartilhar a minha e vocês me avisem se estiver aparecendo, tá? Oi, acho que eu consegui voltar. Estou por aqui, Carla. Pronto, vou ensinar aqui a Mirley como é que faz. Beleza, beleza. Eu queria, antes de você fazer essa apresentação desse fluxo, pontuar algumas coisas. Eu não sei se eu saí e não conseguiu, não sei se foi falado. Peço desculpa se eu estiver repetindo. Só para lembrar, quem já é do selo fica sempre preocupado quando tem uma demanda dessa natureza. E perguntando, eu tenho que postar isso aonde? Onde é que eu vou postar essa ação que Marcos falou? Foi falado sobre isso, Rafa? Se não foi, lembre-se. Pode falar, Mirley, pode falar, Mirley. Pronto, perfeito. Então, essa ação não vai precisar ser inserida em nenhuma plataforma. Como o Marcos bem disse, é uma ação preparatória. Se vocês não realizarem essa ação em tempo, dentro da liturgia do ciclo orçamentário, vocês não vão conseguir, no ano que vem, implementar as ações que dependem da existência dessa agenda dentro do PPA, tá certo? Só para pontuar isso e parabenizar Marcos aí pela apresentação, muito bacana mesmo. E vamos agora para a parte da comunicação. Importante dizer quem está chegando e quem já está. A Acerte tem um sistema de comunicação extremamente eficiente, mas como a gente disse sempre, o nosso atendimento é um atendimento em regime de abertura de ticket, não é atendimento instantâneo. Vocês vão abrir um chamado no nosso sistema de comunicação, por meio desse caminho que Carla vai ensinar para a gente aqui como é que faz. Quem já está no selo em outras edições já conhece muito bem como é que funciona. Mas a gente sempre lembra, você abra esse chamado com a expectativa de que a resposta para essa sua demanda vai se dar em até 48 horas, 24 horas, essa resposta já está sendo dada para você. A gente diz, o que é urgente, você tente procurar os assessores de cada estado via telefone, né, no número que a gente tem disponível, que é o mesmo número do WhatsApp que Carla vai mostrar para a gente. A gente diz o que é urgente por telefone, ligação telefônica, mas compreendam, o modelo de atendimento da Acerte é um modelo diferente. Você não vai para um helpdesk, você não vai para uma base de 800 atendentes para poder lhe dar uma resposta. O atendimento da gente é customizado, ele é tecnológico, mas ele é personalizado. Então, pode ser que, por exemplo, agora, se você ligue para Salete, se você ligue, por exemplo, para David ou para Carla, não vai ser possível ela estar atendendo nesse momento, porque ela está aqui nessa sala, ela vai fazer essa demonstração. E assim acontece também no cotidiano. Às vezes ela está atendendo um município especificamente e não consegue atender você naquele momento, mas tenha certeza, a gente vai retornar, isso não vai ser um problema. Tá bom? Então, essas informações são extremamente importantes da gente trazer nesse primeiro momento. Compreendam o regime, o ritmo de atendimento, mas vocês nunca vão ficar sem atendimento, nunca vão ficar sem resposta, porque é monitorado diariamente os tickets abertos e o tempo de resposta para que ele não ultrapasse esse que é estabelecido. Show? Agora a Carla vai dar uma aula para a gente aqui de como é que se comunica com o robozinho, para não errar o fluxo, para ninguém cair no limbo aí, porque também tem um risco, né, Carla? Da gente não conseguir ficar perdida aí no meio dessa tecnologia. Vamos lá, Carla, diz para a gente. Vocês conseguem me ouvir direitinho, né? Perfeitamente. Pronto. Gente, como o Mirley falou, esse canal de atendimento ele é muito importante porque ele respalda tanto a vocês quanto a nós. Nenhuma das mensagens enviadas por aqui vai apagar, nenhuma. Até se você apagar para todos no seu WhatsApp, no seu celular, para nós, que é um sistema, não vai apagar. Então, vai ficar ali registradinho, então não se preocupe. Por isso, eu estou até remanejando que tem uma galera, uma turma, mesmo com um grupo de dúvidas aberto, tem uma galera entrando no meu privado, com toda certeza também nos demais colegas. E o nosso contato pessoal, apesar de estar nos grupos, não é legal estar ali
fazendo atendimento, porque não vai registrar aquela conversa que a gente tem. E também não é uma assim, orientação da nossa diretoria, de que a gente use nosso contato pessoal para atendimentos individualizados. Então, você vai salvar o número da Acerte, entrar no WhatsApp, colocar um oi, bom dia e espera. Olha só, tá vendo aí? Aparece, como aqui eu já tinha salvo o meu número em outro momento, para quem vai entrar pela primeira vez, ele vai perguntar o seu nome, né? Que tem uma galera que vê lá. Primeiro, porque o problema maior é ler o que o robozinho está conversando com você. Então, se ele perguntar seu nome, diga, meu nome é tal. Então, eu coloquei aqui Ana Carla Teste, só para fazer o teste com vocês. E aí você vai escolher qual é o número que corresponde ao seu estado. Você é da Paraíba, 2, Alagoas 1, Pernambuco 3. Aí, vamos lá, eu vou pela Paraíba, 2. Puxando minha sardinha por aqui. E aguarda. E aí ele pergunta mais uma vez, escolha aí mais uma das opções. Vocês vão ter que sempre escolher a opção 1, que é o Selo Unicef edição 2025-2028. Porque a 2 é para atendimento para o setor de administrativo e financeiro da Acerte. Então, não tem nada a ver. Você vai se digitar o número 1. Olha como é fácil. E vai esperando o robozinho falar com você. Aqui, ele vai dar uma lista de opções pela qual vocês queiram conversar. Número 1 é para atendimento de assistência técnica na Paraíba, ou seja, vai falar comigo, número 1. Número 2, atendimento para educação, Bahia 1 3, atendimento de saúde e nutrição, água, saneamento, higiene e mudanças climáticas. O 4, eu pulei. 3, atendimento de saúde e nutrição, água, saneamento, higiene e mudanças climáticas. 4, atendimento para proteção contra as violências e proteção social. 5, atendimento para participação cidadã de adolescentes e NUCA. 6, atendimento para participação em gestão por resultado de igualdade etnorracial. E a 7, críticas, sugestões, elogios sobre o nosso trabalho, tá? Então, é muito tranquilo, vamos lá. Coloquei o 1 para falar comigo, por exemplo, né? Olha aí, essa mesma mensagem que o Mirley citou, de ótimo, seu chamado foi aberto, aguarde que até 24 horas você receberá um atendimento especial da nossa equipe. Ou seja, a gente vai receber um chamado seu e vai estar lá pendente para nós. E aí a gente vai abrir aquela comunicação, aquele atendimento e seguir. Vale, mais uma vez, reforçar o que Mirley disse, gente. O que muitas vezes acontece é que a gente está em outra demanda externa, né? Por exemplo, se eu estou num evento, num encontro presencial, eu não tenho como estar atendendo o WhatsApp da Acerte. Então, vai demorar enquanto a gente tem ali o tempo disponível para atender. Mas ninguém deixa de ser atendido por lá. Por isso, mais uma vez, reforçando que a gente não vai poder, isso é uma orientação desde a edição passada da diretoria, que a gente não pode usar nosso contato pessoal, apesar de, recentemente, a gente ter usado muito. Mas o foco agora é esse. Sempre que alguém me chamar, ou chamar qualquer um dos nossos colegas da Acerte, que chamar pelo nosso privado, a gente vai direcionar para o contato do Unicef, do Acerte, do WhatsApp, tá? Então, não se preocupe, vocês não vão deixar de ser atendido. Nossa comunicação vai ser toda por lá. Os grupos de WhatsApp também estão sendo criados. Foi criado primeiro o de articuladores e depois, posteriormente, dos mobilizadores por área. Então, não se preocupe, não. Estamos aqui para colaborar com vocês. E outra informação muito importante que eu tenho que citar com relação ao WhatsApp é que o nosso contato pessoal, as mensagens lotam, a gente perde o que você perguntou, e aí acabou. Se a gente não sabe o que você falou, às vezes tem aquela opção do backup ser temporário, e aí perde aquela mensagem, você disse, eu nunca fui atendido, desde que você mandou um contato, mensagem, né, para o nosso contato pessoal, e realmente vai ali cair no limbo, como disse Mirley, né? E sempre que você seguir esse passo a passo direitinho, ó, não tem como dar erro. Você vai aí receber o nosso retorno, tá bom?
Carlinha, antes de tu tirar a tua tela, mostra para os municípios como é que faz. Por exemplo, eu caí no limbo aí, eu cliquei num botão errado e levou para um fluxo errado dentro do sistema. Como é que eu faço para sair, para encerrar esse atendimento, para começar tudo de novo? Ó, como tem dito aqui, ó, em qualquer momento, digite #sair. Essa opção faz com que o atendimento ele volte para o zero. Aí eu vou colocar aqui, ó, #sair e digito. E aí é o chamado morreu Maria Preá, né? Depois que colocou o #sair, você está fora e pode iniciar de novo o chamado e vai começar novamente no fluxo. Entenderam, gente? É simples demais essa estratégia, fica tudo registradinho. Você pode, às vezes acontece de num ciclo de atividades externas grandes, gerar um pouquinho mais de tempo de resposta. Por exemplo, nosso time, daqui a pouco a gente vai começar os nossos encontros presenciais. E aí a equipe fica, às vezes, uma semana na estrada, né? E nesse tempo, às vezes, é difícil a gente conseguir dar atendimento a todo mundo. Então, às vezes, você diz, ó, eu fiz uma solicitação tal dia, o número do meu protocolo é esse, meu atendimento ainda não foi concluído. Você tem essa evidência para você poder cobrar da CERT essa assistência que você tanto precisa. Tudo certo por aqui? Dá um legalzinho aí para eu saber se vocês... Tudo fica gravado. Tudo está gravado. A nossa reunião está sendo gravada, as mensagens ficam gravadas e vocês vão ter tudo isso disponível ao longo da... Mirley, a Rita perguntou se é o mesmo número da edição anterior. É sim, viu? Toda certeza, é o mesmo número. Então, não se preocupe. Outra informação aqui, a Thaisa diz também, esse é um contato para orientações, isso é para o que você quiser. Qualquer dúvida que você tenha sobre ser Unicef, nos procura por lá que a gente dá as orientações, certo? E é um importante também, né? Importante, desculpa, Carla, mas é importante a gente dizer, pessoal, a CERT é a assessoria gratuita que o Unicef disponibiliza para o seu município nessa jornada. Então, nós estamos dentro desse fluxo de parceria à disposição dos municípios de vocês para oferecer toda a assistência necessária para que vocês consigam chegar à certificação. Lembrando, está à disposição de vocês, está à disposição dentro do fluxo que a gente estabelece. Por isso que a gente precisa ter um fluxo muito bem estabelecido e mecanismos muito claros de comunicação que favorecem com que a gente consiga acompanhar ao mesmo tempo mais de 400 municípios em três estados e assegurar a todos eles a melhor atenção. Como vocês veem aqui, que quem já participou de uma outra edição com a CERT sabe a diferença que a CERT faz no cotidiano dessa implementação. Beleza? Só lembrar, a gente não é SAMU, viu? Então, o atendimento não vai ser de urgência e emergência. A gente é um atendimento eletivo, você abre seu ticket e a gente vai fazer o atendimento no prazo, sempre com aquela alegria que é peculiar à abordagem metodológica da CERT. Então, a gente está chegando aqui na espera, não é, Mirley? Fala, e mesmo Carla. o SAMU espera. O SAMU espera. Nosso problema todinho é que a gente quer tudo no imediato. A gente quer ir para agora, não porque o prefeito está... Gente, calma, respira fundo, senão teu coração para e tu perde a edição todinha. E eu acho que essa fala de Carla é muito pertinente. Eu acho que isso aqui é aquela parte da bisurada que a gente fala no começo de uma jornada, de dizer, infelizmente, muitos municípios na edição anterior não foram certificados por detalhe. E muitas vezes é o detalhe do trabalho planejado, o detalhe de se antecipar as entregas e não esperar para o último dia, detalhes de monitorar a jornada. Às vezes, por curso, atraso no curso, eu preciso que 5 pessoas de uma Secretaria de Educação que tem 300 funcionários façam um curso e às vezes vai passar, não monitora. Então, ser certificado é, de fato, a comprovação de uma jornada de corresponsabilidade pela proteção de crianças e adolescentes. E esses detalhes podem sim deixar o município de fora. E o que a gente não quer que isso aconteça nessa edição. Então, vamos nos antecipar. Marcos já trouxe essa colocação ainda há pouco sobre
a gente tem um prazo para fazer isso, né? O prazo do próprio ciclo orçamentário. Mas para que a gente vai ficar esperando para a última hora? Por que isso? Para a gente ficar aperreado, trabalhando de meia-noite, 1h da manhã, correndo atrás? Não há necessidade. Todo mundo consegue fazer, se planejar, se colocar todo o time intersetorial para funcionar. E nesse sentido, a gente vai disponibilizar, ainda nesse chat aqui, e também no grupo de dúvidas, um link para que a gente possa levantar aí o perfil dos nossos times intersetoriais. É muito importante a gente compreender, nesse início de jornada, quem está aí do outro lado da telinha, quem está aí no município. Se você já está chegando agora, por exemplo, no selo, e não teve nenhuma experiência ainda no selo Unicef, ou, sei lá, diferente de Everaldo, que antes de eu nascer já era articulador do selo Unicef lá em Itaquarana, em Alagoas. Enfim, tem muita gente que já vem de uma jornada, de Unicef, de selo Unicef longa, que de fato são pontos de referência, inclusive no estado, como a nossa querida Socorro foi aí em Pernambuco, mas tem gente que está chegando agora, tem pessoas novas, e essas pessoas novas precisam ser enxergadas nessa singularidade para que a gente possa, de maneira equânime, dar um atendimento que possa compensar esses níveis de entendimento de início, para que a gente possa ter um nivelamento do entendimento da abordagem, para que a gente possa seguir com tranquilidade ao longo de toda a jornada. Então, a gente vai disponibilizar uma sondagem para todo mundo, para articuladores, mobilizadores. Se o seu município já identificou esses atores no processo de adesão, então você preenche todos os perfis. Obviamente, cada sujeito vai preencher o seu. Não é aquela tarefinha que o articulador vai ter que fazer para preencher para todo mundo. Cada um preenche o seu. Você manda o link para todo o seu time e cada pessoa preenche. Os municípios que fizeram a adesão simplificada, que apenas identificaram os articuladores e os mobilizadores, preenchem apenas os perfis que fizeram no ato de adesão, porque os nomes que estão pré-carregados na lista são os nomes que estão na plataforma de adesão. Então, uma pessoa alheia à base de dados de adesão não vai conseguir fazer ainda. Tem municípios que já estão querendo fazer modificação, porque na hora da adesão colocou um nome ali, mas não foi aquele nome muito bem pensado, e depois pensou bem, disse, não, eu preciso ajustar esse nome. A gente ainda vai abrir esse período para a gente promover esses ajustes. Daqui a alguns dias, estamos aguardando só alguns detalhes dentro da plataforma para a gente poder abrir esse período de atualização. Mas a preço de hoje, apenas vão conseguir responder essa sondagem os municípios que têm os nomes nos perfis. Então, obviamente, você vai ver, a lista pré-carregada de nomes é absurda. Você vai rolando lá, está por ordem alfabética, se você localizar o seu, você pode preencher. Se não, aguarda para que mais na frente, quando o seu município concluir a sua inclusão ou legitimar você formalmente na plataforma, você possa fazer esse preenchimento. Estamos seguindo agora para o finalmente. Oi, por favor, quem fala? Sou eu de novo. É só para lembrar de uma coisa. Como eu selecionei naquela opção lá, ainda sobre o Bolt, sobre o canal Acerte, o 1, do mesmo jeito que é para falar comigo aqui na Paraíba, o 1 também, quando você selecionar Alagoas, é para falar com o Salete, e o 1 também para falar com o David em Pernambuco. E os demais, que você selecionar, vai ter um especialista responsável por aquela área, que vai dar o retorno para sua dúvida, tá? Ali você vai ser orientado, ninguém solta a mão de ninguém, então vamos seguir. Pronto, era isso mesmo que eu lembrei. Maravilhosamente. Eu liberei o link agora aqui no chat, certo? Ele está bem quadradinho com os perfis ainda conforme a plataforma de adesão, mas, por gentileza, já comecem a preencher, porque quanto mais rápido a gente tomar conhecimento de quem são vocês, mais rápido a gente vai equalizar a nossa estratégia para atender a necessidade de cada município. Rafael, seguindo para o encerramento desse encontro, eu estou achando, Rafael, que o povo está meio desanimado. Não era bom a gente chamar o pessoal lá de Itaquarana para a gente ver como é que está lá em Itaquarana, Alagoas, a animação. Cadê o povo de Itaquarana? Fiquei sabendo que tem sanfoneiros, bombeiro, o negócio está bonito lá. Deixa eu ver, cadê você? Cadê o negócio lá tá pegando fogo, Mirley. Cadê a Itaquarana? Se apresentem. Eita, acho que Itaquarana não veio. É Marisete que tá tentando abrir. Faz isso não. É o perfil dela que tá tentando. Ela tá tentando, acho que, tocar na tela, abrir o microfone.
É você, Marisete. Faz o OK aqui na tela só para liberar o microfone. É ela mesma. Alguém aí da equipe da Sete, me ajuda a liberar o Espero que a microfone coisa dela. lá tá bonita, viu? Agora. Oi? Daqui a pouquinho. Oi? Eu estava aguardando. Dá um tibuzinho aí, vai, dele. Agora sim, tá liberado, Marisete. Aí o perfil de vocês. Tá liberado. Tá quarando, a equipe está quarando. Coisa massa. Está liberado. Não. Ah. Vai. Pega o microfone. Fazer os pés de serra aqui rapidinho só para quebrar um pouco. Agora nós estamos na seletiva. Pessoal, bom dia a todos aí nessa equipe maravilhosa. É um prazer estar com essa nova equipe aí maravilhosa, líder, sempre junto, é a nossa talento aí, todos vocês eram os componentes aí do novo, da nova equipe, Flávio, o grande Flávio, né? Então a gente está aqui com essa equipe maravilhosa, temos aqui a diretora da escola, Maria Daci, os novos componentes do grupo, levanta aí, pessoal, aqui, dentro da comissão do conselho, a nossa coordenadora da educação econômica, organizadora da ABE Saneamento, Marília, a organizadora da ASEP, do Racial, o nosso coordenador operacional, nós vamos ver, e o nosso secretário e vice-prefeito, que está lá, o professor Gilberto, eu tenho aqui, e vamos para o forró, e depois você pode chamar para ele dançar, né? Vamos lá? Depois você me dá uma hora. Ele fez uma hora, né? Agora, o Nordeste mais forte de desculpa. Né? Quando fala que ele é seco, que ele é desculpa. Aí depois a seleção, quando o pé dele, vê a família crescendo,
Da parte e você já ai, eu vou embora, vou para a nação. Só, não posso retirar, não posso parar. Vida será, até ligar a boca, demorar, vamos respirar. E a gente já agradece demais a todo o povo de Itaquarana por essa política, por esse esquenta tão gostoso. Que maravilha! Valeu! Muito obrigado, muito obrigado. Uma salva de palmas para o povo de Itaquarana, para o nosso amigo Everaldo, para todo esse time. Que alegria, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. É muito bom iniciar essa jornada com vocês. Parabéns. E que essa energia, né, que a gente inicia esse primeiro encontro possa permear aí toda a nossa caminhada desses 4 anos. E Ima ainda está por aqui, tem alguém do Unicef por aqui, Rafa, para a gente poder fazer aqui as falas de encerramento desse nosso encontro, já com o coração cheio de alegria e de gratidão por cada uma que dedicou seu tempo a esse primeiro momento. E dizer presente para dar, né, Mirley? Isso, tem um grande presente para a gente enviar. Vai ser de link, Flávio? Vai mandar aqui no chat, Flávio? Vou transmitir e depois a gente coloca o link, beleza? Vou fazer a entrega logo, aproveitar que o pessoal está aqui. Manda ver. Olha aí, gente, em primeira mão. Tá aparecendo? Ainda não, Flávio. Para mim, não. Espera aí. Desenrola esse negócio. O computador ficou lento aqui. Vamos lá. É emoção, Flávio. Emoção demais. Um forró Depois desse. de um forrozinho desse, até Quando aparecer, me digam. Eu não enxergo a tela. Não está aparecendo. Agora não, sim. Agora sim, chegou. A Rocha. Lembrando, gente, que o guia metodológico diagramado é na próxima semana, tá? Esse é o preliminar. Só deixando registrado aqui para vocês. Em primeira mão, para vocês se debruçarem, estudarem, trabalharem, se aperrearem aí, como a gente vai fazer. Como Carlinha falou, o guia está numa versão preliminar. Em breve a gente pretende, o mais rápido possível, compartilhar a versão finalizada, mas já é o nosso ponto de partida, né, não, Mirley? É isso aí. Aqui a gente já tem já tem toda a jornada do selo. Esse material está sendo diagramado. E vocês estão tirando o bolo aqui do forno, assim, sabe quando a gente tira o bolo do forno, tira um pedacinho e já está comendo um bicho quente? É isso que está acontecendo aqui. Então, esse é o guia. Ainda está passando por uma correção ortográfica, algum detalhe, e vai ser diagramado e publicado formalmente. O que a gente pede é que vocês usem isso como um documento de consumo interno, não é um documento que a gente está publicando, a gente está apenas antecipando
de ordem do Unicef, para que vocês possam começar a ler e compreender um pouco dessa jornada. Obviamente, a gente vai ter muito tempo para frente para conversar com calma sobre cada entrega, sobre os processos, sobre os prazos, sobre os indicadores. Esse primeiro encontro é apenas um esquenta, é aquela fogueirinha ainda acesa do período junino, esquentando os tambores, lembrando que essa entrega preliminar agora, que vocês precisam fazer, é uma entrega interna, mas é um procedimento, um processo extremamente importante para que vocês não percam ponto mais para frente. Então, o foco agora é incluir esses artigos no PPA, encaminhar logo aí no município, para correr hoje para saber quem está tocando o PPA no município, para que a gente possa incluir esses artigos em tempo, garantir que eles estejam, para que no ano que vem as entregas possam ter esses artigos como esteio do que a gente vai fazer mais adiante. Tá bom? O link já está aqui no chat, link da versão preliminar, Flávio, o Príncipe das Alagoas, já botou aqui, para que você possa clicar, baixar aí do Drive para esse consumo interno com a sua equipe. Pode marcar um primeiro encontro, juntar para fazer uma leitura coletiva, marcar quais são as principais dúvidas, porque quando a gente tiver o primeiro encontro presencial, que vai ser de fato assim, a abertura, o start grande da edição, e desde já, qualquer dúvida que já ficou sobre esse encaminhamento do PPA, já podem acionar os institucionais de assessoria para que vocês possam ser atendidos do Unicef. Se não, eu queria pedir para que a equipe da Certa abrisse sua câmera para a gente poder fazer esse abraço final aqui a todos os municípios presentes. Foram, assim, em lista de presença, a gente tem mais de 650 pessoas que responderam a lista. Se você não assinou a lista ainda, veja aí, está fixada no chat. Flávio pode descompartilhar agora a tela e pedir a todo o time da Certa que abra sua câmera. Você pode abrir sua câmera também aí para a gente fazer um registro da sala, nesse momento importante, e dizer que estaremos juntos pela proteção integral de cada criança em Alagoas, Paraíba, Pernambuco, e que já estamos à disposição de vocês. Acessem nossos canais, muito obrigado, em nome de Graça. Graça estava mandando mensagem aqui, dizendo, eu estou babando aqui, porque eu não posso estar aí falando, ela está doente, mas a gente está também emanando para você, Graça, muita saúde, muita cura aí, que você fique boa logo, para seguir liderando aqui o nosso time. E já grato, cada um, a Jaciara, a Tereza, a Marisete, aí o pessoal de Taquarana, todos os municípios paraibanos, alagoanos e pernambucanos, pela presença, muito obrigado. E a gente encerra por aqui essa nossa jornada, com a gratidão desse primeiro encontro, e dizendo, como começamos, que Socorro permanece presente, porque quem cultiva o bem, a paz e a cidadania tem que ser lembrado e vai estar sempre presente em nossos corações. Um abraço carinhoso a cada um de vocês. Fiquem em paz e bem-vindos à edição do Selo Unicef 2025-2028. Vamos para cima. Quem vai ser certificado, coloca um joinha, bota uma palma e vamos para cima, vamos energizar, que está só começando. Um abraço forte, meu povo. Tchau, tchau, pessoal. Gente, os slides Tchau, e gente. os demais materiais vão chegar para vocês pelos grupos, tá? Pode ficar tranquilo. Tchau, pessoal. Não, vai chegar. Até as próximas, gente.